Imagine que você está em uma situação super estressante, talvez no trabalho, em casa ou até mesmo preso no trânsito. De repente, alguém diz ou faz algo que te irrita profundamente. Seu coração começa a bater mais rápido, suas mãos suam e você sente aquela vontade de gritar ou agir impulsivamente. Você já passou por isso, certo? Todos nós já passamos. Agora pense em quantas vezes você se arrependeu de ter reagido de forma impulsiva. Talvez você tenha dito algo que não queria, tomado uma decisão ruim ou simplesmente ficou mais estressado. Isso acontece porque, muitas vezes, reagimos sem pensar. Mas, e se eu te dissesse que existe uma maneira de mudar isso? Uma forma de transformar essas reações impulsivas em respostas calmas e pensadas? Hoje, vamos falar sobre como a filosofia estoica pode te ajudar a responder, em vez de reagir, a essas situações. Vamos juntos entender como essa prática pode trazer mais tranquilidade, controle e sabedoria para a sua vida. Se você está cansado de ser escravo das suas emoções e quer aprender a lidar melhor com os desafios do dia a dia, fique aqui comigo. Vamos embarcar nessa jornada para descobrir o poder do estoicismo e como ele pode transformar suas reações em respostas conscientes e equilibradas. Poder da transformação pela filosofia estoica. Imagine que você tem um superpoder. Esse superpoder não é voar ou ficar invisível, mas é algo que pode transformar completamente a forma como você enfrenta os desafios da sua vida. Esse superpoder se chama estoicismo, uma filosofia antiga que existe há séculos e ajuda as pessoas a encontrar paz e serenidade, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Vamos pensar em uma situação cotidiana. Suponha que você está dirigindo para o trabalho e, de repente, alguém corta à sua frente no trânsito. Sua primeira reação pode ser sentir raiva, xingar ou até buzinar para pessoas. Isso é uma reação automática, algo que acontece no calor do momento. O estoicismo, porém, nos ensina a dar um passo para trás e responder a essas situações de uma maneira diferente. Ao invés de reagir com raiva, imagine que você consegue parar por um segundo e pensar. Essa pessoa pode estar com pressa por uma razão importante. Talvez esteja atrasada para uma entrevista de emprego ou indo para o hospital. Esse momento de reflexão pode mudar completamente sua reação. Você decide não buzinar, não xingar e continua seu caminho com calma. Esse pequeno ato de parar e pensar é uma forma de usar o estoicismo na vida diária. Mas por que isso é importante? Porque, segundo os estoicos, não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos a essas coisas. Isso é poderoso porque significa que, não importa o que aconteça, sempre temos a escolha de responder de uma maneira que reflita nossos valores e nossa sabedoria interior. Imagine um grande líder como Nelson Mandela. Ele passou 27 anos na prisão, mas quando saiu, ele não estava cheio de raiva ou ressentimento. Em vez disso, ele escolheu responder com perdão e trabalho pela paz. Isso é um exemplo de estoicismo em ação. Mandela não podia controlar o fato de ter sido preso, mas ele podia controlar como responderia a essa injustiça. E sua resposta transformou a África do Sul e inspirou o mundo inteiro. Essa filosofia não é apenas para grandes líderes ou heróis históricos. Ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Pense na última vez que algo testou sua paciência. Talvez uma briga com um amigo, um problema no trabalho, ou até algo simples como derramar café na roupa. Como você reagiu? Se você deixou a raiva ou a frustração tomar conta, é normal. Mas e se, da próxima vez, você tentar parar por um segundo, respirar fundo e escolher uma resposta que reflita seus valores mais profundos? O estoicismo nos ajuda a responder aos desafios com coragem, sabedoria e equanimidade. Isso significa manter a calma e a clareza,
mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Pense em um bombeiro entrando em um prédio em chamas. Ele não pode controlar o fogo, mas pode controlar suas ações e suas respostas. Ele precisa de coragem para entrar no prédio, sabedoria para saber como lidar com a situação e equanimidade para manter a calma e fazer o que precisa ser feito. Você também pode aplicar isso na sua vida. Na próxima vez que enfrentar um desafio, pergunte-se: como posso responder a isso de uma maneira que reflita meus valores e minha sabedoria? Talvez você precise de coragem para enfrentar uma conversa difícil, sabedoria para tomar uma decisão importante, ou equanimidade para lidar com um dia estressante no trabalho. O estoicismo nos ensina que cada desafio é uma oportunidade para praticar essas virtudes. Quando vemos os problemas como oportunidades para crescer e aprender, começamos a transformar nossas vidas. Não é sobre ser perfeito ou nunca sentir raiva ou frustração. É sobre reconhecer esses sentimentos, entender de onde eles vêm e escolher uma resposta que nos faça sentir bem com nós mesmos e com os outros. Então, na próxima vez que a vida te jogar um limão, lembre-se: você tem o poder de transformar esse limão em uma limonada. E isso, meus amigos, é o verdadeiro poder da filosofia estoica. Controle interno e resposta deliberada. Imagine que a vida é como um grande oceano e você é um capitão navegando em um barco. Você não pode controlar as tempestades, as ondas ou o vento, mas pode controlar como você navega. Esse é o princípio central do estoicismo: focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não está. Vamos pensar em um exemplo prático. Suponha que você está no trabalho e recebe um e-mail que te deixa muito irritado. Talvez seja uma crítica de um colega ou um pedido absurdo do seu chefe. Sua reação imediata pode ser responder com raiva ou se sentir ofendido. Mas, se pararmos e pensarmos como um estoico, há uma maneira diferente de lidar com isso. Primeiro, lembre-se de que você não pode controlar o que o seu colega ou chefe escreveu no e-mail. Isso já aconteceu e está fora do seu controle. O que você pode controlar é como você vai interpretar e responder a essa mensagem. Em vez de deixar a raiva tomar conta, você pode escolher dar um passo atrás, respirar fundo e refletir sobre a melhor maneira de responder. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, acreditavam que a verdadeira liberdade vem de dentro. Eles nos ensinaram que, mesmo quando o mundo ao nosso redor está fora de controle, ainda temos o poder de controlar nossas respostas. Isso não significa suprimir emoções ou fingir que não estamos chateados. Significa reconhecer essas emoções, entender por que estamos sentindo o que estamos sentindo e depois escolher uma resposta que esteja alinhada com nossos valores e objetivos de longo prazo. Pense em um time de futebol em um jogo importante. Se um jogador recebe um cartão vermelho injusto, ele não pode mudar a decisão do árbitro, mas ele pode escolher como reagir. Ele pode gritar e protestar, arriscando mais penalidades para o time, ou pode aceitar a decisão e se concentrar em apoiar seus colegas de equipe da melhor maneira possível. Essa escolha de como reagir é onde reside o poder. Agora, imagine que você está em um relacionamento e tem uma discussão com seu parceiro. As palavras podem ser ditas no calor do momento que ferem e causam dor. Em vez de reagir impulsivamente, o estoicismo sugere que você pare e pense: qual é a melhor maneira de lidar com isso? O que eu realmente quero alcançar aqui? Talvez a resposta seja tomar um momento para se acalmar antes de continuar a conversa ou expressar seus sentimentos de uma maneira calma e racional. Outro exemplo pode ser um problema financeiro inesperado. Talvez você tenha um gasto inesperado ou uma dívida que apareceu de repente. Em vez de entrar em pânico, o estoicismo nos encoraja a focar no que podemos controlar. Podemos criar um plano,
cortar despesas desnecessárias ou procurar maneiras de aumentar nossa renda. A chave é não deixar o medo ou o desespero ditar nossas ações, mas sim a razão e a lógica. Isso nos leva à ideia de que responder deliberadamente, em vez de reagir automaticamente, é uma habilidade que podemos praticar e melhorar ao longo do tempo. Uma técnica útil é a reflexão diária. No final do dia, reserve alguns minutos para pensar sobre as situações que você enfrentou. Pergunte a si mesmo: eu reagi ou respondi? Identifique momentos em que você poderia ter feito melhor e celebre as vezes que você conseguiu manter a calma e responder de maneira ponderada. Lembre-se, isso não é sobre ser perfeito. Todos nós temos momentos em que reagimos impulsivamente. A prática do estoicismo é sobre aprender com esses momentos e nos esforçar para melhorar continuamente. Cada vez que escolhemos responder deliberadamente, fortalecemos nossa capacidade de lidar com desafios de maneira mais eficaz e com menos estresse. Por fim, vamos voltar ao conceito de navegação. Imagine que cada decisão e resposta que você toma é como ajustar as velas do seu barco. Às vezes, o vento não está a seu favor e as águas são turbulentas. Mas, ao ajustar suas velas cuidadosamente e manter o controle sobre seu barco, você pode navegar pelas tempestades com mais facilidade. O estoicismo nos ensina a ser esses capitães habilidosos, focando no que podemos controlar e respondendo ao resto com calma e sabedoria. Viver de acordo com a natureza e a razão. Pense na última vez que você tentou controlar algo que estava completamente fora do seu alcance. Talvez tenha sido o clima, o comportamento de outra pessoa ou até mesmo o resultado de um jogo de futebol. Se você já se sentiu frustrado por não conseguir mudar essas coisas, então está na hora de conhecer um dos princípios mais importantes do estoicismo: viver de acordo com a natureza e a razão. Vamos começar com uma história. Imagine um agricultor em uma pequena fazenda. Ele trabalha duro todos os dias, plantando sementes, regando as plantas e cuidando do solo. No entanto, ele sabe que não pode controlar a chuva, o sol ou a qualidade da terra. O que ele pode controlar é seu próprio esforço e a maneira como cuida da fazenda. Se ele ficar obcecado em tentar controlar o clima, vai acabar frustrado e infeliz. Mas se ele aceitar que o clima é algo fora de seu controle e focar no que ele pode fazer, ele se sentirá mais tranquilo e produtivo. Os estoicos, como Epicteto e Sêneca, nos ensinam que a vida é muito parecida com essa fazenda. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar nossas ações e respostas. Eles acreditavam que devemos viver de acordo com a natureza, aceitando as coisas que não podemos mudar e focando no que está ao nosso alcance. Vamos aplicar isso a uma situação cotidiana. Imagine que você está em um emprego que não gosta muito. Talvez você não possa controlar o fato de que precisa trabalhar para pagar as contas, mas pode controlar como se comporta no trabalho. Você pode escolher fazer o seu melhor, ser gentil com os colegas e procurar maneiras de tornar o trabalho mais agradável. Em vez de gastar energia se lamentando sobre o que não pode mudar, você foca no que pode melhorar. Outro exemplo pode ser uma discussão com um amigo. Digamos que você teve um desentendimento e seu amigo está muito chateado. Você não pode controlar os sentimentos dele, mas pode controlar como você responde. Pode escolher ouvir, tentar entender o ponto de vista dele e responder de uma maneira que mostre empatia e respeito. Isso não garante que o amigo vai mudar de ideia, mas mostra que você está agindo de acordo com seus valores e razão. A chave aqui é a razão. Os estoicos acreditavam que a razão é o que nos distingue como seres humanos. Usar a razão significa pensar antes de agir,
avaliar nossas opções e escolher a melhor forma de responder. Isso pode ser tão simples quanto respirar fundo antes de responder a um e-mail irritante ou tão complexo quanto decidir uma grande mudança na vida. Imagine uma pessoa que está sempre atrasada. Ela pode continuar se desculpando e ficando frustrada com o trânsito, ou pode usar a razão para resolver o problema. Talvez ela possa sair de casa mais cedo, encontrar uma rota alternativa ou até mesmo mudar seu horário de trabalho. Ao usar a razão, ela encontra soluções práticas e reduz seu estresse. Os estoicos também nos ensinam a focar no presente. Muitas vezes, ficamos ansiosos com o futuro ou presos no passado. Mas a única coisa que realmente temos é o momento presente. Lembre-se do agricultor. Ele não pode controlar o que vai acontecer com suas plantas no futuro, mas pode cuidar delas agora. Viver de acordo com a natureza e a razão significa fazer o melhor no momento presente, sem se preocupar excessivamente com o que não podemos mudar. Um exercício útil é a prática da meditação ou reflexão diária. Tire alguns minutos no final do dia para pensar sobre suas ações. Pergunte a si mesmo: hoje eu vivi de acordo com meus valores? Usei a razão para tomar minhas decisões? Fiquei preso a coisas que não podia controlar? Esse hábito ajuda a manter o foco no que realmente importa e a melhorar continuamente. Em resumo, viver de acordo com a natureza e a razão é aceitar o que não podemos mudar e focar no que podemos. É usar nossa razão para guiar nossas ações e decisões, tornando-nos mais tranquilos e eficazes. Ao fazer isso, não apenas melhoramos nossa própria vida, mas também impactamos positivamente as vidas ao nosso redor. A prática da pausa e a escolha deliberada. Imagine que você está dirigindo em uma estrada movimentada e, de repente, um carro corta na sua frente. Seu coração acelera, a raiva começa a crescer e, antes que perceba, você está buzinando e xingando o motorista. Essa é uma reação instantânea, algo que todos nós já experimentamos. Mas e se houvesse uma maneira de lidar com essas situações de forma mais calma e controlada? Os estoicos, filósofos da Grécia e Roma antigas, acreditavam que há um espaço entre o estímulo e a resposta, um momento em que podemos escolher como reagir. Este princípio é conhecido como a prática da pausa. Em vez de reagir automaticamente aos eventos, podemos parar, refletir e escolher uma resposta mais deliberada e alinhada com nossos valores. Vamos imaginar outra situação. Você está em casa e recebe uma mensagem de texto que te irrita. Pode ser de um amigo, um parente ou até mesmo do trabalho. Sua reação imediata pode ser responder de maneira brusca. Mas se você praticar a pausa, pode colocar o telefone de lado por alguns minutos, respirar fundo e pensar sobre a melhor maneira de responder. Talvez perceba que responder com calma e clareza vai resolver a situação de forma mais eficaz do que uma resposta impulsiva. A prática da pausa não é apenas sobre controlar a raiva. É sobre tomar decisões mais sábias em todas as áreas da vida. Imagine que você está no mercado e vê algo caro que quer comprar. Seu impulso pode ser pegar e comprar imediatamente. Mas, se você parar e pensar, pode se perguntar: eu realmente preciso disso? Está dentro do meu orçamento? Essa pausa pode evitar compras por impulso e ajudar você a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Os estoicos, como Marco Aurélio, nos encorajam a usar a razão em nossas decisões. Eles acreditavam que, ao parar e refletir, podemos agir de acordo com a lógica e os princípios éticos, em vez de sermos guiados apenas por emoções momentâneas. Isso não significa ignorar nossas emoções, mas sim entender e gerenciá-las. Vamos pensar em uma situação no trabalho. Suponha que você recebeu feedback negativo de um colega.
Sua reação imediata pode ser defensiva, querendo justificar suas ações ou até mesmo se sentir ofendido. Mas, se você praticar a pausa, pode pensar: este feedback tem algum mérito? O que posso aprender com isso? Ao refletir antes de responder, você pode transformar uma situação potencialmente negativa em uma oportunidade de crescimento e melhoria. Outra técnica útil é a meditação. Os estoicos praticavam a reflexão diária, onde avaliavam suas ações e pensamentos do dia. Você pode fazer algo semelhante reservando alguns minutos no final do dia para pensar sobre como você reagiu às situações. Pergunte a si mesmo: eu reagi ou respondi? Tomei decisões baseadas em emoção ou em razão? Esse hábito pode ajudar a desenvolver a prática da pausa e melhorar suas respostas futuras. Histórias são uma ótima maneira de entender a importância da pausa. Vamos imaginar um chefe de cozinha em um restaurante movimentado. Durante o horário de pico, pedidos estão chegando rápido e as coisas podem facilmente sair do controle. Um bom chefe de cozinha não corre de um lado para o outro em pânico. Em vez disso, ele para, avalia a situação e dá instruções claras e deliberadas para sua equipe. Essa habilidade de pausar e pensar claramente é o que mantém a cozinha funcionando sem problemas. Agora, considere a sua vida diária. Talvez você esteja lidando com um conflito familiar, uma decisão importante ou apenas as pressões cotidianas. A prática da pausa pode ser aplicada a qualquer situação. Sempre que você se sentir sobrecarregado, irritado ou ansioso, pare por um momento. Respire fundo, reflita sobre suas opções e escolha a melhor resposta. Essa pequena pausa pode fazer uma grande diferença na qualidade de suas interações e no seu bem-estar emocional. Em última análise, a prática da pausa é sobre tomar controle de nossas vidas. Em vez de sermos vítimas de nossas emoções e impulsos, podemos escolher nossas ações de maneira consciente e deliberada. Isso nos ajuda a viver de acordo com nossos valores, a construir relacionamentos mais saudáveis e a tomar decisões mais inteligentes. Lembre-se, a prática da pausa não é algo que acontece da noite para o dia. É uma habilidade que se desenvolve com o tempo e a prática constante. Comece com pequenas pausas em situações cotidianas e, gradualmente, você verá a diferença em como lida com os desafios da vida, vendo os desafios de uma nova perspectiva. Imagine que você está em uma colina com uma bela vista da cidade. De lá você pode ver a paisagem inteira, os prédios, as ruas, os parques. Agora, pense em estar no meio da cidade, preso no trânsito. Sua visão é limitada. Você está estressado e tudo parece caótico. A maneira como você vê a situação muda completamente dependendo da sua perspectiva. Este conceito de mudar a maneira como vemos as coisas é central no estoicismo e é conhecido como reframing, ou reformulação. Vamos começar com uma história. Imagine que você é um jovem estudante enfrentando um exame difícil. Sua primeira reação pode ser medo e ansiedade, pensando em como o exame é difícil e como você não está preparado. Mas, se você usar a técnica de reformulação, pode ver o exame como uma oportunidade. Em vez de um obstáculo, é uma chance de mostrar o que aprendeu, de se desafiar e crescer. Essa mudança de perspectiva não torna o exame mais fácil, mas torna sua abordagem e atitude mais positivas e produtivas. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, eram mestres em reformular suas percepções. Eles acreditavam que não podemos controlar os eventos que acontecem conosco, mas podemos controlar como os interpretamos. Isso significa ver as dificuldades como oportunidades para praticar virtudes como a paciência, a coragem e a sabedoria. Vamos aplicar isso a uma situação cotidiana.
Imagine que você está no trabalho e seu chefe lhe dá um feedback negativo. Sua primeira reação pode ser defensiva ou desanimada. Mas, se você reformular a situação, pode ver o feedback como uma oportunidade de melhorar suas habilidades e desempenho. Em vez de ver seu chefe como crítico, você pode vê-lo como alguém que está investindo no seu crescimento. Essa mudança de perspectiva pode transformar uma experiência negativa em uma positiva. Outro exemplo é lidar com o trânsito. Todos nós sabemos como pode ser frustrante ficar preso no trânsito. Mas, e se você reformular essa experiência? Em vez de ver o tempo no trânsito como perdido, você pode vê-lo como uma oportunidade para ouvir um audiolivro, refletir sobre seu dia ou simplesmente apreciar um momento de calma antes de chegar em casa. Reformular a situação muda seu foco do negativo para o positivo, melhorando seu humor e bem-estar. A técnica de reformulação também pode ser aplicada a situações mais pessoais e profundas. Imagine que você está passando por uma ruptura amorosa. Sua primeira reação pode ser tristeza e desespero. No entanto, se você reformular, pode ver a ruptura como uma oportunidade para se redescobrir, para aprender mais sobre o que você realmente quer em um relacionamento e para crescer emocionalmente. Essa mudança de perspectiva não apaga a dor, mas ajuda a encontrar um sentido e uma direção positiva. Os estoicos acreditavam que tudo na vida pode ser visto de diferentes ângulos. Por exemplo, Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que a adversidade é uma chance de mostrar virtude. Quando enfrentamos desafios, temos a oportunidade de demonstrar nossa força interior e nosso caráter. Reformular é sobre encontrar esses aspectos positivos em qualquer situação. Vamos pensar em uma situação de saúde. Digamos que você tenha uma doença crônica. Em vez de se concentrar apenas nas limitações e dificuldades, você pode reformular a situação para ver o que pode aprender e como pode crescer com ela. Talvez isso lhe dê uma nova apreciação pela vida. Ensine resiliência ou aproxime você de outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. A reformulação ajuda a encontrar significado e propósito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Para praticar a reformulação, comece identificando uma situação que você vê negativamente. Pergunte a si mesmo: existe uma maneira diferente de ver isso? O que posso aprender ou ganhar com essa situação? Tente encontrar pelo menos uma coisa positiva ou uma lição em cada desafio. Com o tempo, essa prática se tornará um hábito e você começará a ver as situações de maneira mais equilibrada e construtiva. A reformulação também pode ser aplicada ao desenvolvimento pessoal. Digamos que você esteja tentando aprender uma nova habilidade, como tocar um instrumento musical, e está enfrentando dificuldades. Em vez de se sentir frustrado com cada erro, você pode reformular e ver cada erro como uma lição. Cada vez que você falha, está mais perto de acertar. Reformular sua abordagem ao aprendizado pode tornar o processo mais gratificante e menos estressante. Quando enfrentar uma situação difícil, lembre-se de parar por um momento, respirar fundo e escolher como vai responder. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar como reage a esses eventos, focando no que está ao seu alcance e deixando de lado o que não está. Você viverá com mais serenidade e propósito. Espero que tenha compreendido como a prática de responder em vez de reagir pode transformar sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixe um comentário dizendo o que achou ou compartilhando suas experiências com a filosofia estoica. Até a próxima e lembre-se: escolha responder, não reagir. Até breve!